Oi gente, eu sou a Iane do Minha Vida Literária. Amanhã, dia 15 de outubro, é meu aniversário, eu faço 32 anos e por isso eu resolvi fazer um vídeo que eu acho que eu nunca fiz nesses 10 anos de minha vida literária, que é um vídeo de fatos sobre mim, no caso, 32 fatos sobre mim. Bom, já vamos começar então direto. Eu nasci em São Paulo, capital, mas me mudei para Mogi das Cruzes aos 6 anos, vivo aqui desde então. Um fato engraçado é que quando a minha mãe estava grávida de mim, eu fui extremamente planejada, gente, e eu já conto por quê. Então minha mãe já imaginava quando ela ia ficar grávida, e ela tinha uma amiga que ela tinha um restaurante de comidas naturais, enfim, e ela falou para essa amiga dela, ó, mês que vem eu vou ficar grávida e eu só vou vir comer aqui. Minha mãe ficou grávida e ela não conseguia, ela passava mal. A única coisa que ela basicamente conseguia comer era comida árabe. Ela só conseguia comer quibe cru e coalhada seca. E assim, gente, eu não tenho ascendência alguma árabe, não que eu saiba pelo menos, mas eu ouço a minha vida inteira as pessoas me perguntando se eu tenho descendência árabe, se eu tenho descendência libanesa, se eu tenho descendência indiana, coisas que até onde eu saiba eu não tenho. Como eu falei pra vocês, a minha gravidez foi extremamente planejada. Isso porque a minha mãe é de Escorpião e ela queria muito que eu e meu irmão fôssemos escorpianos também. Então ela planejou os dois pra gente nascer em novembro. Assim, gente, meu irmão é 4 anos mais velho que eu, tá? Mas o que aconteceu? Tanto eu quanto meu irmão nascemos de 8 meses. Nós dois somos librianos e acabamos com o plano da minha mãe. A parte mais difícil que era ela conseguir engravidar quando ela queria, porque, gente, como assim? Ela conseguiu as 2 vezes, mas aí os filhos, né, acabaram com o planejamento dela. E aí, portanto, pra quem gosta de astrologia, ela vai a mais algumas informações astrológicas sobre mim. Se você não gosta, vai mesmo assim, desculpa. Mas eu sou, portanto, libriana, meu ascendente é em Capricórnio, a minha lua é em Touro e eu tenho Vênus em Sagitário. E os 2 signos que eu mais tenho influência no meu mapa é Libra e Capricórnio. Eu tenho muita coisa em Capricórnio, mas eu também tenho bastante coisa em Libra. Então assim, ó, os 2 ficam pau a pau no meu mapa. E uma história, gente, que minha família sempre conta de quando eu era criança, a vergonha. Eu não lembro, tá? Eu poderia entrar naquela de se eu não lembro, eu não fiz, mas todo mundo conta. Então assim, eu só sei da história porque realmente me contam desde que eu sou criança. Mas eu devia ter assim uns 3 aninhos de idade, minha avó tava me levando pra escola e no caminho a gente encontrou com uma outra menina que estudava na mesma escola que eu e que ela também tava indo pra escolinha junto da avó dela. E aí, sei lá eu por quê, qual que era o rolo, enfim, a menina sabia, né, quem eu era e ela virou pra avó dela e falou, ó, vovó, tá vendo? Aquela ali é a Ione, ou aquela ali que é a Ione, enfim, falaram alguma coisa assim. Dessa, eu, muito modesta, virei pra minha avó e falei, tá vendo, vovó? Até os cachorros me conhecem. Gente, eu nunca, ouvi alguém falar isso ao longo da vida. Eu nunca falei isso na minha vida depois desse momento. Mas esse fato aconteceu quando eu era criança. Sobre a minha família, os meus pais são separados desde que eu sou criança, então a gente se mudou pra Mogi, né, quando eu tinha 6 anos. Meus pais se separaram um ano depois, quando a gente já morava aqui. Mas meu pai mora perto aqui da minha casa, ele tem chave daqui de casa. Embora os meus pais sejam separados, eles se dão muito bem, convivem muito bem. Então a gente tá sempre assim, todo mundo convivendo. E como eu comentei pra vocês, eu tenho um irmão mais velho, 4 anos mais velho, que também é libriano, faz aniversário inclusive dia 7 de outubro, é o mesmo dia do aniversário da Paola Alexandra, do Livros e Fuxicos, que eu chamo de gêmea, porque a gente é muito parecida, é tipo minha amiga e irmã, e, enfim, ela faz aniversário no mesmo dia do meu irmão. Até o início do ano, meu irmão morava aqui em casa com a gente, mas ele se mudou, tá morando sozinho, então hoje eu moro com a minha mãe, com a minha tia, que é a irmã da minha mãe, e com uma gata, que é a Aisha, membro importantíssima da família. Hoje eu só tenho a Aisha, mas eu já cheguei a ter 9 gatos, e nessa época que eu cheguei a ter 9 gatos, eu também tinha 2 cachorras. Mas isso já faz muito tempo. Hoje só temos a Aisha. Todos os meus outros pets, né, foram morrendo com o tempo, morreram de velhinhos. Mas tiveram uma vida muito feliz enquanto estavam aqui. Espero que tenha sido feliz, né? A gente proporcionou o melhor pra isso. E o meu primeiro animal de estimação, então, foi a Dolly, uma cachorrinha. Ela era Fox Paulistinha. Foi, acho que, o único animal que a gente teve, assim, de raça. Na época, minha mãe comprou a Dolly. Ela não tinha, né, a consciência que a gente tem hoje. Então, hoje a gente não compra mais animais, a gente não acha
achei isso legal. Todos os outros animais que a gente teve foram adotados, ou a gente pegou diretamente da rua, ou alguém encontrou e a gente acabou ficando com um animalzinho depois. Mas a minha primeira, então, foi a Dolly. Ganhei a Dolly um pouco depois de eu ter mudado aqui pra Mogi, eu tinha acho que 7 anos, e ela ficou com a gente até os meus 22. Ela morreu com 14 anos. Sobre as curiosidades envolvendo a minha saúde, eu sou uma pessoa, gente, que eu nunca quebrei nada na vida. Nunca quebrei nenhum osso. Talvez isso signifique que eu só tenha sido uma criança que não tenha corrido muitos riscos. Eu sempre fui uma criança muito obediente. Mas enfim, nunca quebrei nenhum osso e também nunca fiquei internada. E outra curiosidade, assim, bizarríssima sobre a minha saúde, e que talvez seja uma informação um pouco nojenta, talvez. Enfim, me perdoem se vocês acharem, mas é porque eu acho uma coisa também muito... Como assim? Eu não sou uma pessoa, gente, que vomita com facilidade. Eu não consigo vomitar. Eu vomitava quando eu era criança, tá? Mas aí, a partir de uma certa idade, eu parei. Eu passei 15 anos da minha vida sem vomitar. Mesmo quando eu tenho muita ânsia, porque por causa da ansiedade, quando eu fico muito nervosa, eu acabo tendo ânsia e tal, não boto pra fora, só fico, né, com a ânsia. A última vez que eu cheguei, né, a colocar algo pra fora foi no comecinho de 2018, porque eu tive uma intoxicação alimentar. Eu comi um macarrão que não me fez bem, e aí eu passei mal. E aí, né, eu me surpreendi, porque a última vez que eu tinha, né, vomitado, eu tinha 13 anos. No começo de 2018 eu estava com 28. E desde então, não aconteceu de novo. Aí eu sempre brinco que eu sou o Ted de How I Met Your Mother, porque ele também tem, né, ele brinca que ele é o Vomit Free since 93, enfim, porque ele também passou, tipo, acho que 15 anos da vida dele sem gorfar. Mas isso não significa que eu seja uma pessoa, assim, 100% saudável, né? Como eu mencionei pra vocês, eu tenho ansiedade, eu tenho gastrite nervosa, e em 2018 também eu fui diagnosticada com um problema na coluna. Então eu tenho retificação da cervical. A nossa cervical, ela precisa ter uma curvinha. A minha não tem. E eu tenho desgaste precoce dos discos. Então quando o médico olhou ali pro exame, que eu esqueci o nome, não é raio-x, mas é aquele outro lá que você entra na máquina que faz barulho, ressonância magnética. Quando ele olhou pra minha ressonância, ele falou, então, você sabe que você tem uma coluna tipo de uma idosa, né? Eu descobri porque eu tava tendo episódios de torcicolo muito recorrentes. Sempre que eu ficava estressada, que eu trabalhava muito, eu acabava travando, ficava com torcicolo, mas eu achava que era muscular, achava que era nervoso. E aí em 2018, no mês que eu descobri que foi julho, foi um mês assim, pauleira. Aconteceram várias coisas na minha vida naquele ano. Então, pessoalmente, eu já tava assim, né, meio abalada. Por ser julho, era mês de comemoração daqui da minha vida literária, e foi um ano que eu fiz vídeo todo dia. Foi o último ano que eu fiz vídeo todo dia por causa disso. E foi o ano que eu lancei Vidas na Noite. Então, assim, ó, era trabalho atrás de trabalho. E eu acabei travando de novo, né, por causa desse combo de coisas, só que eu não melhorava, né, a dor não passava. Eu até, assim, soltava um pouco, mas eu continuava sentindo dor. Ia pro computador, eu sentia, assim, ó, a minha coluna queimando. E aí eu falei, bom, deixa eu passar no médico pra ver o que que é, porque não tá melhorando e tá acontecendo com frequência. Quando ele mandou eu fazer a ressonância magnética pra ver se não era coluna, eu fiquei, como assim na coluna, gente? Não imaginava que era aquilo. Então, né, por causa dela, assim, ser reta, fica mais fácil de eu ficar tensa, de eu travar, de eu ter torcicolo, e assim, dói muito. De lá pra cá, né, eu venho tratando. Então eu fiz RPG, por muito tempo eu fiz também pilates, parei por causa da pandemia. E agora eu trato com um fisioterapeuta, que é o Aldivan Castro, e o trabalho dele, assim, foi essencial na minha vida, gente. Foi, assim, o que mais me ajudou desde que eu comecei. Eu comecei no início do ano passado, um pouquinho antes da pandemia começar, a gente também parou nos primeiros meses, mas ele acompanhava sempre de longe. Quem me acompanha no Instagram tá sempre vendo que eu tô postando exercício físico, são sempre exercícios, né, recomendados, né, por ele, que é pra trabalhar o meu corpo, é pra eu criar resistência, pra eu não ter mais esse tipo de problema ou minimizar as vezes que eu tenho. E desde que eu comecei a tratar, eu ainda travo poucas vezes, mas não travei mais na intensidade que já aconteceu vezes anteriores, que durou o tempo que durou. Foi muito importante eu entender meu corpo como uma coisa só, que foi algo que eu consegui com o tratamento dele, né? Então entender tudo aquilo que age no meu corpo para que possa acabar resultando, né, em episódios como esse. Não é só a coluna, não é só algo que tá ali. Hoje eu convivo muito bem com isso. No começo foi difícil, foi doloroso, principalmente, né, entender esse diagnóstico me assustou muito na época, mas hoje já tô tirando de letra. Das mudanças aí também do meu estilo de vida, em novembro vai fazer um ano que eu sou vegetariana, então eu optei, né, por parar de comer carne. Minha mãe e minha tia, elas são veganas, elas já eram vegetarianas há muitos anos. Ano passado, no começo da pandemia, elas viraram veganas. Então eu já tinha esse apoio aqui em casa também. Foi algo mais fácil de eu passar pela transição, por já estar habituada com essa dieta e tal. E foi uma decisão também que foi muito importante pra mim. Me ajudou demais porque era uma coisa que eu queria e eu tinha medo se eu ia conseguir
conseguir fazer ou não. Então virar e falar, não, eu consigo, eu preciso fazer isso. Assim, eu tirei um peso enorme das minhas costas que eu nem sentia que eu carregava e não sinto falta de comer carne. E aí a ver também com comida, eu sou uma pessoa que gosta de comer muito e eu como bastante, sempre comi minha vida inteira. Tem várias histórias assim de pessoas que olhavam meu prato e sempre me viam muito magra, porque assim, hoje eu sou magra, mas quando eu era mais nova, eu era, tipo, absurdamente magra. E aí as pessoas olhavam pra mim, olhavam pro meu prato e falavam, tem alguma coisa errada, não dá certo. Mas aí a outra curiosidade, né, é que eu tenho mania de separar a comida no prato. Tipo, eu separo muito mesmo, né? Eu sou aquela que, sei lá, se eu vou pegar, sei lá, um pedaço do tofu e ele tá com arroz, eu raspo o arroz do tofu pra deixar tudo separadinho. Eu só misturo, tipo, arroz com feijão, né, a comida com molho quando tem, mas... E assim, eu faço isso desde pequena, vou separando tudo no prato. Quem faz isso? A Dani, Escrito nas Estrelas. Eu passei pra ela essa mania que é minha. Falando, né, em coisas que eu já fiz, que eu já quis fazer e tudo mais, quando eu era pequena eu já fiz teatro, eu também já fiz jazz. Fiz balé, assim, por coisa de um mês, não gostei muito, fiquei no jazz mesmo. De esportes eu fiz vôlei quando eu era criança. Quando eu era criança, criancinha mesmo, eu fiz judô também e fiz natação. Por muitos anos da minha vida eu quis fazer artes cênicas como faculdade, era aquilo que eu imaginava pra mim como carreira, né? Fiz teatro porque eu gostava muito daquilo, mas aí quando eu fui pra entrar, né, no segundo ano do ensino médio, ali com uns 16 anos, eu parei pra pensar e falei, eu gosto disso, mas eu acho que eu não quero viver disso. E aí foi por isso que eu fiquei também confusa, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? E aí fui parar na nutrição, que sabemos não tinha nada a ver comigo. Ainda assim me graduei. Então, né, se você não me conhece, tá me conhecendo agora, a minha primeira graduação foi em nutrição, 5 anos de curso, mas eu nunca atuei na área. E além disso, sou também formada em letras, me formei mais recentemente, me formei em 2019, que foi algo que eu descobri que eu queria depois que eu criei o canal O Minha Vida Literária, porque eu passei a ter mais contato, né, aí com o mundo editorial, o mundo dos livros. Eu sempre fui muito boa em exatas na escola. Eu era uma aluna muito boa, tá, gente? Então, assim, no geral eu ia bem em todas as matérias, mas eu não me dava bem com história, nem com geografia, não gostava de nenhum dos dois. E aí, por causa disso também, eu não prestei psicologia na minha primeira graduação, porque caía história na segunda fase. Eu teria me dado muito melhor com psicologia do que com nutrição, certamente em termos de gosto. Mas aquilo, né? A nutrição também foi útil, ela trouxe uma bagagem muito importante pra mim. E vai saber onde eu estaria hoje se eu tivesse feito a psicologia, né? Gosto de onde estou. E outra coisa que eu prestei, gente, na época também, foi naturologia, que é medicina alternativa. Então que você tem todas essas outras formas de terapia, né? Terapias que em grande parte vêm do Oriente, não são ocidentais. Prestei na Anhembi Morumbi, que era a faculdade onde tinha, e eu não tinha condição de pagar a faculdade, eu dependia do ProUni, e eu não conseguia a bolsa de primeira. Eu só fui conseguir a bolsa realmente 100%, que daria pra eu fazer naturologia, que aliás, eu passei em 7º lugar, gente. Mas eu só fui conseguir quando eu já tava matriculada em nutrição na USP. E aí eu falei, bom, se eu só conseguir agora, depois de já ter me matriculado, talvez seja pra eu fazer a nutrição. Vou fazer a nutrição. E aí, assim, tô falando aqui desse meu lado mais nerd, que ia bem vestibular e tal. Vamos mostrar o outro lado, que não é que eu tenha, assim, uma inteligência fora do normal. Eu só me dava bem com esse tipo, né, de prova, com esse tipo de estudo. Meu raciocínio era compatível com aquilo. Então eu tinha facilidade com esses aprendizados. Mas, por outro lado, eu sou uma pessoa que não sei andar de bicicleta, eu confundo direita com esquerda, então se você me pergunta rápido pra onde eu tenho que virar, eu vou fazer vira aqui ou vira ali, porque se eu falar vira à esquerda, agora eu fiz certo, mas é capaz de eu fazer tipo vira à esquerda ou vira à direita. Eu tenho carteira de motorista, tirei com 24 anos, mas eu nunca mais dirigi. Pretendo em algum momento ter a minha carteira ativa, mas aí quando isso for acontecer, eu vou ter que fazer aquela escola para habilitados, pois preciso. Em termos de viagens, viajei pouquíssimas vezes na minha vida, a maior parte das vezes acabaram sendo, né, mais recentes, até por trabalho, ir pra Bienal, ir pra Flip, alguma coisa assim. Então conheço muito poucos lugares no Brasil e eu nunca viajei pra fora do Brasil. A minha única experiência no exterior foi, assim, menos de um dia que eu passei no Paraguai, quando eu fui pra Foz do Iguaçu com a Pai e com a família dela, em 2014, no ano que a gente se conheceu pessoalmente, né, a gente já era amiga há alguns anos, e aí a gente foi pra Foz, então a gente foi pro Paraguai porque era ali na fronteira. Mencionei pra vocês, né, que eu quis fazer artes cênicas,
que eu fiz teatro quando era menor, fiz teatro na época da escola, e eu também comecei a escrever escrevendo peças de teatro. Criancinha ali, gente, eu tinha ideias de histórias, eu tinha ideias de personagens que eu queria dar nome, então eu fazia essas peças de teatro, até porque uma das minhas brincadeiras favoritas era depois apresentar essas peças, me reunia com as minhas amigas e a gente montava as apresentações, eu apresentava teatro na escola, então eu pedia pros professores, chamava o pessoal pra encenar, enfim, adorava. Foi assim que eu comecei a escrever as histórias. Escrito nas Estrelas foi o primeiro romance que eu escrevi e foi a primeira coisa que eu escrevi na minha vida em primeira pessoa. Até então, tudo que eu escrevia, e basicamente eram contos ou começos de romance que eu engavetei, não dei prosseguimento, mas era tudo sempre em terceira pessoa, tanto que 5 minutos, né, que a primeira história que eu publiquei é um conto de 5 páginas que tá publicado na Amazon, ele é em terceira pessoa. E aí pensando, né, em coisas que eu desejo, coisas que eu quero pra minha vida ainda, viver da escrita é o que eu mais quero, assim, seria meu sonho de princesa conseguir viver disso. Sei que é algo muito difícil no Brasil, então assim, eu também tô psicologicamente preparada pra não viver apenas da escrita, ter ali sempre algum trabalho paralelo que eu pretendo continuar, né, no meio literário. Não sei se vai ser com produção de conteúdo, não sei por quanto tempo, né, esse trabalho que eu faço aqui vai ser possível de ser mantido, mas de qualquer forma eu quero continuar nesse meio trabalhando com livros e quem sabe um dia conseguir viver exclusivamente desses livros que eu escrevo. Sou solteira, eu quero me casar. Assim, quando eu falo quero me casar, não é que eu quero, tipo, o casamento, a festa que eu me imagino de noiva. Não é. Até já sonhei com isso quando eu era mais nova. Hoje em dia não faço questão. Não tem nada a ver com desilusão, é só realmente não faço mesmo mais questão, né? Eu acho que os nossos gostos vão mudando com o passar do tempo, nossa visão das coisas vão mudando. Mas, se um dia, né, eu conhecer uma pessoa legal e tal, gostaria de ter ali, né, um parceiro de vida, alguém pra compartilhar a minha vida comigo. Então é casamento assim que eu falo. E eu não sei se eu quero ter filhos. Já houve um momento da minha vida que eu quis muito ser mãe, e aí até que chegou um momento que eu parei pra me questionar o porquê que eu queria tanto ser mãe. E aí as respostas que eu obtive pra essa pergunta não me deixaram ali muito segura que eu de fato queria ser mãe, sabe? Eu queria por outros motivos que... Enfim, não vem ao caso. Hoje em dia eu questiono muito. Não é algo que tá decidido, tipo, não quero ser mãe, mas é algo em aberto e é algo que eu consigo imaginar a minha vida sem ter filhos. Se for pra eu ter filhos, se isso acontecer, ok. Mas acho que eu precisaria ter também um contexto de vida muito diferente do que eu tenho hoje. Nesse contexto que eu tenho agora, não vai não. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não é um vídeo de indicação de livros, mas é um vídeo pra falar um pouco mais de mim. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais de mim. Deixem aqui os comentários de vocês, porque é sempre gostoso a gente conversar. Se você assistiu até aqui, uma forma também de ajudar meu trabalho é deixar a curtida. Isso ajuda a impulsionar o vídeo para mais pessoas, então muito obrigada pelo seu like. Se você também tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo e já aproveita para se inscrever. Ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação e continuar acompanhando o meu trabalho. E me segue nas outras redes sociais, que lá a gente consegue ter um contato ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.